Que coisa maravilhosa, como é bom cantar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Irmãos, nós já falamos através de um vídeo e também na semana passada, mas nós escolhemos como tema aqui de quarta-feira. Sempre a igreja tem uma programação, mas uma programação sistemática, digamos assim, dos temas. E toda vez que chega no final do ano, não sei se é uma percepção nossa, sua, enfim, nós percebemos que as pessoas já estão cansadas, né? Vai chegar no mês de outubro, novembro, dezembro, então as pessoas já estão abarrotadas, até criada aquela mística da virada do ano, como se do dia 31 para o dia 1 tudo fosse mudar, que não tem nada disso. Mas é criado, né, essa mística, nossa, não vejo a hora desse ano passar logo, ano novo, vida nova, né? Isso daí é igual a gente que é gordo, né, quando vai, que dá segunda-feira. Segunda-feira a gente vai começar a dieta, não vira nada. Se não mudar a alimentação geral, não adianta, é só promessa furada, não é verdade? Se não reeducar, não adianta nada. E aí, mas isso não tira o fato das pessoas estarem cansadas, das pessoas estarem sobrecarregadas, das pessoas, de fato, muitos, né, tiram férias no final do ano, ou esperam o mês do Natal, por exemplo, que é um mês de festividades, que apesar do cansaço, tem aquelas festas que, enfim, parece que dá uma renovada. E aí, ano novo, né? Nós falamos sobre o conforto, o consolo, sobre planos também, porque muitas vezes fazemos os nossos planos da nossa família, do nosso trabalho, até da igreja. A igreja nós fazemos o planejamento anual dos trabalhos, e aí tem aquela pausa talvez ali no final de dezembro, no início de janeiro, porque já as pessoas já estão cansadas. E fazendo essa simples leitura, nós escolhemos como o tema ou um direcionamento. Eu só quero mostrar para os irmãos, porque os pregadores que estão aqui, eles têm como direcionamento uma revista de alguns temas, e eles podem incluir essas suas experiências pessoais, ou até deixar as mensagens mais ricas aqui, de acordo com a característica de cada um, mas entendemos esse direcionamento através do tema do Senhor, que o tema dessa lição é o socorro do Senhor, a cura que vem da palavra do Senhor. E nós falamos aqui, eu gostaria de falar novamente, onde muitos estão buscando a cura dentro das pessoas, a força de dentro, a força está em você, libera o leão que há em você, você é águia, você vai andar com águia, não sei o que, e um monte de coisas lá, que são relativamente boas até, que estimulam de alguma forma, mas nós rejeitamos que isso cura pessoas, porque a cura vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A cura pode até vir de dentro se você se referir ao Espírito Santo que habita em nós. A cura vem da palavra do Senhor, essa que é o próprio Jesus e aponta para o próprio Salvador. Então sim, nós não podemos deixar de falar desses temas, porque sim, a cura através da palavra para as nossas vidas. A cura através do Senhor Jesus para as nossas vidas. E nós podemos falar de forma equilibrada e bíblica sobre esses assuntos. E que tempo melhor para falar desse assunto, né, do que o final de ano, que está todo mundo cansado. E esse assunto é tão importante na opinião da igreja, que nós estamos fazendo um bem bolado aqui para gravar. Está gravando ali. O áudio está aqui atrás, depois a gente junta para disponibilizar esses vídeos que eu e os nossos irmãos que pregam aqui irão pregar para deixar no YouTube da igreja para depois você mandar para alguém. Porque todo ano vão surgir as mesmas questões. E você pode falar, poxa, teve uma série de mensagens lá na igreja, eu queria te mandar, você pode ver essa série de mensagens. Lá falou sobre cura
para a murmuração, cura para a ingratidão, cura para a traição, cura para a depressão, cura para a ansiedade, sofrimento, cura para a falta de fervor espiritual, cura para a rejeição. Lá falou, posso te indicar isso é muito importante. Por isso que nós estamos fazendo, mesmo sem estrutura, gravando aqui, gravando lá, depois a gente junta, coloca uma capa, joga lá no YouTube, para você poder disponibilizar isso para outra pessoa, e chamar outra pessoa para vir de quarta-feira, que nós vamos falar só sobre esse assunto. Mas, para começar a falar sobre esse assunto, na quarta-feira passada, nós começamos a falar da palavra do Senhor. A palavra. E talvez já, acabamos de sair do mês da Reforma Protestante, talvez o primeiro sola seria o sola Escritura, ou somente a palavra, porque a palavra aponta para tudo. A palavra é o próprio Deus que soprou e inspirou pessoas a escrever isso daqui. Então isso é uma carta de amor, de salvação de Deus para os seres humanos. E é muito importante que você leia a sua palavra, que você pegue firme na leitura bíblica, porque aqui há princípios para todas as áreas da sua vida, e a cura para a sua vida também através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Louvado seja o Senhor. Que bom! Porque o Senhor Jesus, Ele é a própria palavra, não é verdade? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua transformando vidas, transformando pessoas. E alguém sempre talvez me diz, mas nós estamos numa época tão difícil, não é verdade? Que bom. Agora está mais fácil de acontecer milagre, não é verdade? Porque milagre é uma intervenção sobrenatural para Jesus resolver algum problema. Se está tudo bem, Ele não precisa fazer milagre algum. Mas se está difícil, nós oramos. Porque o Senhor continua transformando a vida de jovens, adolescentes, crianças, casados, velhos e novos. Ele é o Senhor, continua curando emoções, continua mostrando através da palavra que Ele é o nosso Deus, que nos adotou, que nós somos amados e podemos ser curados por Ele. E aí quem faz essa obra? Quem realiza essa obra na vida do crente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que realiza eficazmente a obra em nossas vidas. É aquele que ilumina o seu coração, segundo a palavra. É aquele que pesa o seu coração quando você está em pecado. Você quer saber se é crente? Tem gente que tem dúvida. Mas, pastor, a Bíblia mostra, o Senhor testifica, o Senhor nos mostra se nós somos filhos de Deus. Uma pergunta muito simples é, quando você peca contra o Senhor, ou você passa um tempo assim afastado do Senhor, o seu coração fica pesado? Se ficar, meu filho, é porque você é filho de Deus. A pessoa que não é filho de Deus não tem coração pesado de pecar contra o Senhor. Ele pode até remorso de fazer algumas coisas imorais que a sociedade coloca, mas não contra o Senhor. Ele não está preocupado. Agora, se você é filho de Deus, é o Espírito Santo que pesa, e isso é bom. O Espírito Santo que permite nós vivermos experiências, e às vezes experiências duras, para que nós possamos voltar aos braços do Pai, que é o melhor lugar para você estar. Mas o Espírito Santo aplica essa obra em nossas vidas. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra em 2 Coríntios 3, 17 e 18, já está até na tela, eu já vou ler o texto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor. Antes de mais nada, antes de eu continuar, eu só quero fazer um adendo aqui. Muito básico. Basta você ler o capítulo 2 de 2 Coríntios aqui, capítulo 2 e 3.
Muitas pessoas usam esse texto para justificar um culto realmente bagunçado, uma baderna, sem ninguém saber de nada do que está acontecendo. Esse texto onde fala que o Espírito tem liberdade não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com bagunça. Aliás, onde o Espírito do Senhor age, me parece que tem mais ordem, não desordem. Me parece que são pessoas mais sábias, não pessoas que fazem coisas que pensam que vêm na sua mente e falam isso é do Espírito, porque aí há liberdade. Meus irmãos, a nossa liberdade está em fazer as coisas que Cristo mandou nós fazermos. Como diz uma grande história do Martin Lloyd Jones, que uma senhora chegou para ele e falou: nossa, vocês são crentes, vocês são chatos demais, porque vocês não têm liberdade para fumar, vocês não têm liberdade para não ir em festas. E muito sabiamente o pastor Martin Lloyd Jones respondeu: não, nós temos total liberdade, é que nós não queremos mesmo. É a senhora que está presa nisso, porque a senhora está presa no pecado. A liberdade é de poder falar não. Quem faz todas as coisas desordenadamente não tem liberdade, é escravo da desordem. Mas é óbvio que você não pode confundir essa liberdade do Espírito com a falta de alegria no culto. Com você levantar os braços e bater palmas para o Senhor nos cânticos e ter alegria aqui. Onde nós juntos vamos levando crianças e adultos a terem alegria diante daquele que está aqui no meio de nós, diante do Criador. E o Espírito tem liberdade porque ele age onde ele quer. Se você percebeu, o texto está falando da antiga aliança para a nova aliança, onde o Espírito Santo vai alcançar pessoas, os gentios. Ele tem liberdade. E o Espírito Santo é aquele que cura as nossas vidas. Cura as nossas vidas. Presta atenção. Na perspectiva bíblica, a única e exclusiva porta para a pessoa ser curada é o Espírito Santo. É a palavra que aponta para ele. Porque ele vai a fazer eficazmente isso. O Espírito do nosso Senhor, que habita em nós. E nós devemos buscá-lo, como a Bíblia diz, para buscarmos através de orações, de cânticos, pedindo para que ele nos encha. Perceba. Nós estamos aqui, o Espírito Santo habita em nós e nós devemos buscá-lo para sermos pessoas e uma igreja cheia do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É importante nós falarmos sobre isso. Porque às vezes para nós o Espírito Santo é muito vago. E muitos de nós tratamos o Espírito Santo como uma força, às vezes como um sopro, um vento. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Muito bem fazem os coreanos, que falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque às vezes nós diminuímos isso. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como se ele não fosse o próprio Deus. Como se ele não estivesse ali na Trindade antes da fundação do mundo agindo em nossas vidas. Mas nós precisamos saber que se podemos colocar uma diferença, é a diferença que eles chamam da economia da Trindade, ou seja, da atividade que cada um faz. Onde o Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação na cruz, e o Espírito Santo aplica essa salvação em nossos corações, em mudança de vida, chamando e aplicando eficazmente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós precisamos saber, Ele é o próprio Deus. Devemos obedecê-lo, amá-lo,
adorá-lo juntamente com o Pai e Filho por todos os séculos. Podemos constatar na sua divindade e personalidade através de seus títulos que a Bíblia dá. E preste atenção nisso. O Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do nosso Deus, Espírito do Deus vivente, Espírito de Cristo, Espírito do seu Filho, Espírito de santidade, o Santo, o Espírito eterno, o Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Consolador. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E presta atenção. Parece que é uma coisa muito batida aqui para nós, mas vale a pena nós falarmos novamente sobre isso. O Espírito Santo é que realiza a obra em nossas vidas. Se Ele realiza a obra em nossas vidas dá para ter evidência de que Ele transformou ela. Tá certo? Todo mundo acompanhou até aqui? O Espírito Santo é que transforma as nossas vidas. Se Ele transforma as nossas vidas, é possível as pessoas verem evidências de que nossa vida foi transformada por Ele. Quais evidências? Essa é uma pergunta muito interessante, não é verdade? Porque isso envolve o que hoje nós falamos do que é ser cheio ou uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas eu quero simplificar muito para vocês. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito que é santo. Significa que se nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos santos separados por Deus. O que vai significar uma vida diária diferente. Perceba que não tem nada a ver com exposição de forças, exposição de barulho, exposição de desordem, exposição de imposição de voz, como se fosse mais poderoso ou não. Tem tudo a ver com a nossa vida diária. Hoje até a Cidinha estava lá em casa, agora eu vou fazer de X9 aqui, Cidinha. E ela pegou o livro Homem Nota 10, que nós estamos lendo no Discipulado de Homens. Ela falou, que livro é esse? Ah, o livro do Discipulado. Ah, então deixa eu ver os capítulos para ver se você está sendo um homem nota 10. É basicamente isso. Obviamente, nós não somos tolos em achar que somos perfeitos em tudo. Mas a ideia é que ela possa ver em mim uma pessoa que está lutando na humildade e dependência do Espírito Santo para ser santo igual o Espírito que é santo. Para ter atitudes de uma pessoa separada, porque o termo santo na Bíblia, além de se referir ao nosso Deus que é santo, 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 e nele não há nenhuma mancha, nenhum pecado, nada de ruim, o termo santo quer dizer separado para algo, separado para uma missão, com uma vocação. Então o que a Cidinha fez hoje lá em casa, de um modo de brincadeira lá que ela fez, é exatamente isso. Se nós temos o Espírito Santo, as pessoas vão ver em nós uma evidência, ou pelo menos uma busca de uma vida santa. No mínimo uma busca. No mínimo. Porque se Ele habita em nós, Ele não vai aceitar que nós fiquemos afundados no pecado. Vai nos constranger, vai nos chamar, vai nos trazer de novo para próximos do Pai. Irmãos, não se iludam, às vezes a gente lê os textos bíblicos e falamos, nossa, olha lá, que Espírito Santo que nada, foi o filho pródigo que não achou mais saída, e aí ele volta para a casa do Pai. Foi ele que escolheu isso. Meus amados irmãos, não seja ingênuo. Por favor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção. Como diz aqui o sábio, o homem sempre reage. O homem nunca age. O homem sempre reage. É Deus que sempre
age, nós só reagimos. Então eu posso afirmar com toda tranquilidade, se o filho pródigo volta para casa, primeiro lugar era que ele era filho. E o Senhor fala que nenhum dos seus filhos vai se perder. Em segundo lugar, constrangido pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, o próprio pai olha ele, antes dele olhar o pai vai o abraçar. Meus amados irmãos, não é que Deus precisa de nós para alguma coisa, não se iluda com isso. Mas Deus sim é o Pai amoroso que está de braços abertos para nos abraçar. Então o que nós devemos fazer é voltarmos para Ele, hoje mesmo. Às vezes nós deixamos a vida devocional que nós fazíamos. Às vezes nós nos acostumamos com a igreja, acostumamos com, em termos 10 Bíblias em casa, em termos 10 aplicativos, e vamos deixando de lado as palavras que salvam, as palavras eternas. Às vezes vamos nos achando, sem falar que somos, mas por causa das nossas atitudes. Às vezes vamos nos achando autossuficientes. Irmãos, tudo que nós precisamos é voltar para o Espírito Santo nessa noite. Voltar para a casa do Pai nessa noite, porque o Pai nos espera de braços abertos. Então esse Espírito que é santo, ele salva o pecador. Em primeiro lugar, ele produz regeneração, novo nascimento. Adoção espiritual, união com Cristo, conversão, arrependimento, fé salvadora, justificação, santificação. Toda essa obra é realizada pelo Espírito Santo. Você está vendo a coisa que mais você deve buscar? Ter intimidade com Deus, intimidade. Meus irmãos, tudo que a igreja precisa é ter intimidade com Deus. Sabe por quê? O resto das coisas, com certeza, se você for uma pessoa íntima do nosso Senhor, com certeza você vai fazer as coisas com zelo, com profissionalismo, você vai se aprofundar no seu trabalho, você vai se aprofundar na sua vocação. E não confunda, esse mês na capelania, nós estamos falando sobre isso, porque muitas pessoas confundem, eles acham que uma vida com Deus só significa o tempo que você serve na igreja, que você vem na igreja, e por isso acham que aqueles que têm vocação pastoral, se fizerem com zelo, são mais santos do que você que trabalha às vezes num posto, na usina, tem uma empresa ou é empregado, trabalha de faxineiro ou empregada doméstica, mas não é assim e nunca foi assim. Aliás, esse é um dos grandes gritos que a reforma protestante trouxe de volta. Que a sua vocação não tem diferença da parte espiritual e a parte pagã. Ou seja, a igreja antes da reforma protestante tinha diferença do que era pagão ou que era santo. Não, para Deus tudo é santo e a sua vocação é santa em nome de Jesus. Então, você precisa entender uma coisa. Como você glorifica a Deus? É um crente cheio do Espírito Santo. Você trabalha no posto de gasolina, meu irmão? Seja o melhor frentista que esse posto já teve. Trate os clientes bem. Seja honesto. E entenda que se Deus te deu essa vocação para ser frentista, mesmo que a sociedade seja contra, faça aquilo para a honra e glória do Senhor. Se Deus te deu a vocação para ter uma empresa, não dê jeitinho brasileiro. Faça, seja uma pessoa honesta, e eu sei que no Brasil é muito difícil. Seja porque Deus te deu uma vocação, e cumprindo essa vocação, você estará glorificando a Deus e sendo uma pessoa espiritual. Você quer ser uma pessoa espiritual? Você é dona de casa? Trate sua casa muito bem, limpe a sua casa, organize a sua casa, zele pela sua casa e você estará sendo uma pessoa espiritual. Deus te deu filho, zele pela vida do seu filho. Você optou por ficar em casa ou por trabalhar, cuide da vida dos seus filhos. Você prestou um concurso, você trabalha de empregado,
Trabalhe honestamente e saiba que Deus te deu aquela vocação. Faça da melhor forma possível, como se fosse para Deus. E você estará sendo uma pessoa espiritual e cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, não tem erro. Se nós formos pessoas cheias do Espírito Santo, nós seremos esses trabalhadores. Nós seremos essas pessoas. Essas pessoas que amam pessoas. Essas pessoas que vão nos locais e a longo prazo, porque é muito mais fácil uma pessoa nos criticar do que nos elogiar e falar, poxa, tem aquela pessoa aqui, aquela pessoa é diferenciada mesmo, hein? Poxa, aquela pessoa do trabalho, pô, sempre trabalhou direitinho. Sempre trabalhou com muito zelo. E mesmo que Deus não abriu oportunidades dela crescer no emprego, ela se manteve fiel. Porque Deus pode abrir oportunidades. E é até interesse dele mesmo. Quanto mais oportunidades, mais contato você terá, mais pessoas você vai falar de Cristo, mais o nome dele será glorificado, mas às vezes ele não quer. Está nas mãos dele. Então nós precisamos entender que sermos pessoas espirituais tem muito mais a ver com a nossa segunda a sexta do que com o domingo à noite. Tem muito mais a ver com a forma que nós tratamos os nossos filhos e a nossa esposa do que com a forma que nós levantamos a mão aqui na igreja. Aliás, se levantarmos a mão aqui, estivermos roubando do nosso serviço, para que estamos levantando a mão? Para as pessoas verem, não adianta nada. Sendo injustos. Isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo e isso é difícil. Porque isso confronta o dia a dia, e o que menos nós queremos é sermos confrontados no nosso dia a dia. Nós queremos participar, no fundo, por causa do pecado. Nós só queremos estar dentro de uma comunidade, em ter um culto que vai nos animar, um culto gostoso, irmos embora para as nossas casas e continuarmos pecando. É isso que o nosso corpo quer. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele que aponta para Cristo, perceba. Uma das funções aqui, as funções do Espírito Santo, ele ensina e relembra as obras de Cristo. Ele aponta para Cristo. Cristo falou, ele me glorificará. Ele sela a vida dos cristãos. Diz o texto de Efésios, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Ele nos autentica, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e isso é maravilhoso, meus irmãos. Não tem nada que possa pagar isso, porque algo já pagou isso, e esse que já pagou não vem com preço de dinheiro, de ouro ou prata, isso foi pago com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós o que resta? Desfrutar disso, crer nisso, receber isso e desfrutar dessas bênçãos maravilhosas. Nos apropriar, apossar dessas bênçãos, seja como você entende isso. Mas é crer nessas bênçãos maravilhosas. Ele sela. Em último lugar, ele conforta a alma. Irmãos, talvez aqui chegamos ao ponto, não mais importante, mas o ponto do socorro do Senhor. Tudo que o ser humano faz, tudo, absolutamente tudo, é para suprir alguma coisa no seu interior. Para cuidar, para você estar bem. Bem. Tudo que você faz é para isso, você busca isso. Para você comer, você busca estar bem. Às vezes você está muito gordo, vai emagrecer para você estar bem. Você busca ajuda para você ficar bem. Você busca tratar seu filho bem para você ficar bem. Você busca isso. É normal. Mas por causa do pecado que habita em nós, nós não conseguimos alcançar isso. E aí vem o Espírito Santo e faz uma obra em nossas vidas. Cura os nossos traumas. Cura as nossas emoções. Cura
cura, cura e cura. Esses dias eu até brinquei, né, fiz um vídeo, e falar, pastor, você acredita em maldição hereditária? Não, eu acredito em malcriação hereditária. Mas o Senhor é aquele que cura até a nossa malcriação. Porque a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Isso daí com todo respeito, isso é básico da Bíblia. Foi quebrado na cruz do Calvário. Mas até esses costumes que vêm da nossa família, talvez, o seu pai, a sua mãe te ensinou, o seu avô te ensinou, costumes pecaminosos, costumes errados. Eles são quebrados, essas malcriações são quebradas pelo Senhor na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Mas eu não consigo. O Espírito Santo te ajuda. E sabe do mais? É interessante que quanto mais você buscar fugir do pecado, talvez eu poderia dizer que menos você vai conseguir. Mas não faz sentido sobre o que o senhor falou até agora, talvez você deve ter pensado. Eu quero te falar que quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais você vai conseguir fugir do pecado. A intimidade com Ele gera santidade. Não é nós que somos geradores de santidade. A intimidade com Deus vai gerar pessoas mais santas. Eu sei que muitas vezes a gente fala que pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Mas você quer parar alguma coisa que você tem feito, talvez escondido, talvez nem sua esposa, teu esposo sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. Tenha mais intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem feito tem te dado mais prazer do que a presença de Deus. A hora que a presença de Deus te der mais prazer do que aquilo, você vai se libertar daquilo por causa de Deus, não por causa de você, não por causa do esforço, por causa de Deus, porque Ele vai te dar isso, vai ser natural. Meus irmãos, nós não estamos na igreja num relacionamento com Deus por causa do medo de ir para o inferno. Você não deve se relacionar com Deus por isso. Você está num relacionamento com Deus por causa da alegria que é ter um relacionamento com o Pai. E às vezes tem gente que acha, por que você vai na igreja? Não, porque eu não quero ir para o inferno. Motivo errado, meu irmão. É bem possível que você vai. Por que eu estou aqui? Porque Deus tem um relacionamento comigo. Eu tenho um relacionamento com Ele. Eu quero buscar, me deleitar, aproveitar dessa presença gloriosa junto com os irmãos aqui na igreja, na minha casa. Eu quero me aprofundar nele, eu quero aprender mais dele. Eu quero sarar a minha vida nele, eu quero colocar os meus problemas nele, eu quero colocar o meu fardo nele. E sim, meu filho, eu quero desfrutar de uma amizade maravilhosa. Eu quero desfrutar daquele que é meu Pai, que vai me livrar do mal, que vai me tirar do pecado, que é amor e é justo e não quer que eu fique afundado nisso. E quanto mais eu me aprofundar nele, mais eu vou sair de perto do pecado. Irmãos, quer ter uma vida santa? Não busque, busque o Senhor. Não busque ter, nós não vamos conseguir. Mas se nós buscarmos o Senhor, a intimidade com o Senhor, a presença do Senhor, nós teremos uma vida mais santa. Mas agora fica uma pergunta para a gente já quase encerrar. Como que você quer ter uma vida santa se nem a Bíblia você está lendo? Estou fazendo um julgamento que não, tá? Mas como você quer ter uma vida santa se nem a Bíblia você lê? E é aqui que tem palavras de vida eterna. É aqui que aponta para o Cristo, para a salvação. É aqui que aponta para Ele. Como você quer ter uma vida? Como você quer falar que conhece a Deus se nem a Bíblia você lê? Ele se revela através das Escrituras. Não tem como, irmãos. Se nós não meditamos na palavra dele. Se nós não tiramos um tempo de oração. Mas eu falei da palavra em primeiro lugar.
Porque quando você olha as orações das Sagradas Escrituras, elas estão repletas de palavra de Deus, de gente que conhecia a palavra. Como que a gente vai orar para aquele que nós não conhecemos, que foi revelado através da palavra? Mas quando nós conhecemos, nós podemos falar: Espírito Santo, me cura em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Espírito Santo, eu quero Te buscar. Espírito Santo, eu quero Te amar. Espírito Santo, eu quero Te adorar. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero aprender mais de Ti todos os dias. Eu quero todo dia. Eu quero acordar e ir de novo. Eu vou ter sono, eu vou de novo. Não vou querer, eu vou de novo porque eu preciso. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida mais santa. Porque na verdade você nem buscou isso, você buscou mais a face do Senhor. E quando nós vamos mais nos aprofundando da face do Senhor, nós vamos tendo gozo nele, alegria nele. Como você, encontrando a verdadeira alegria, vai ter prazer em continuar no pecado? Não tem como. Não bate uma coisa com a outra. Então, meus irmãos, tudo que nós precisamos é de buscar mais o Espírito Santo de Deus. A nossa oração, em primeiro lugar, para concluir, é que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja onde, quando as pessoas falarem, vão falar: ali tem um cara profundo na palavra. Ali tem uma moça que teve uma oportunidade assim, assim, assado no serviço e não fez porque ela segue o Senhor. Ali tem um empresário honesto da cidade que ajuda pessoas. Ali tem um trabalhador, como eu citei o trabalho, eu vou citar aqui também. Ali tem um trabalhador que entendeu que Deus trabalhou muito. 6 dias, por sinal. Descansou 1. Ali tem um trabalhador generoso, que gasta equilibradamente, que ajuda pessoas, que é generoso na obra do Senhor. Ali tem uma pessoa do Senhor. Ali tem uma igreja que investe em missões. No outro lado do mundo, mesmo que ninguém entenda, nem conforme com isso, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ali tem uma igreja que investe na obra missionária. Ali tem uma igreja que investe em crianças. Ali tem uma igreja generosa. Aqui, vamos falar da nossa igreja. Ali tem uma igreja que investe na vida das crianças. Ali tem uma igreja que faz as coisas e nem cobra nada, porque o povo entende, o povo é generoso, o povo dá, sabe que é para a obra. Ali tem uma igreja cheia do Espírito Santo. Ali tem uma igreja equilibrada, que busca a vida de oração, que busca a vida da palavra, que adora ao Senhor com alegria, que levanta as mãos, que bate palma, que recebe o pessoal bem, equilibrada no Senhor. Ali tem uma igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Deus, por misericórdia, Ele concedeu em muitos países e muitos locais um verdadeiro avivamento do Espírito Santo. E um dia uma pessoa me perguntou: mas o que é esse avivamento? Em primeiro lugar, a maioria desses locais, esses locais eram muito afundados no pecado. O primeiro lugar do avivamento é um tempo que nós debruçamos ou colocamos a cabeça no pó e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas em segundo lugar, quando acontecem avivamentos, igual esse último aí que aconteceu nos Estados Unidos, na faculdade lá, é um tempo onde o Senhor Deus nos concede uma sede interminável de sua presença, da companhia dos irmãos em adoração. Irmãos, quem dera o Senhor tivesse misericórdia de nós e acontecesse isso em José Bonifácio. Talvez aqui, onde nós pudéssemos passar dias e dias e dias aqui adorando e escutando palavras, e adorando e orando e escutando palavras, e passássemos 6, 8, 10 dias e dias e dias e dias em conjunto adorando o Senhor. Que coisa maravilhosa seria isso. O Senhor pode conceder isso.
E nós devemos buscar. Nós devemos buscar a presença dEle. Em tempos de avivamento há muitas conversões, há muitas restaurações, há muitos casamentos restaurados, pessoas largando vícios, pessoas sendo alcançadas. Quem dera Deus desse uma gota desse avivamento para a nossa igreja, Senhor. Isso começa no Senhor. Sim. Mas também começa na nossa busca. Em oração. Pedindo a presença dEle, que Ele se faça presente em nós. E amanhã, meus irmãos, quando você acordar, vai ser mais um dia normal na sua vida de luta. A minha oração é que você lembre disso. E fale, Espírito Santo, eu preciso do Senhor para mais um dia. Eu preciso do Senhor para cuidar da minha boca, da minha língua, do meu olhar. Eu preciso do Senhor para cuidar do meu celular, do meu dinheiro, da forma com que eu gasto o meu dinheiro. Eu preciso do Senhor, da forma com que eu ajo na minha casa, com que eu ajo em todos os locais. Eu quero te adorar com a vocação que o Senhor me deu. Eu quero te servir. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé e depois já está encerrado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso socorro vem do Senhor. E Deus, louvado seja o Senhor, porque a cura na sua palavra, a cura no seu nome, Pai. E Senhor, trata as nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos caminhar por essas quartas-feiras e juntos glorificarmos o Senhor. Que nós possamos ver aqui as quartas-feiras milagres do Senhor, ó Deus. De tratamento de vidas, de mudança de vidas para a sua honra e glória. De pessoas se rendendo ao teu nome, Pai. Deus, nos ajuda e nos guarda. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus. Que isso seja demonstrado através de uma vida separada. Uma vida que luta contra o pecado. Mas acima de tudo, uma vida íntima do Senhor, ó Deus. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos te conhecer mais profundamente, Deus. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês tenham uma excelente quarta-feira.